Fala galera, bem-vindos a mais um Ocultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos falar um pouquinho sobre um detalhe que eu tenho levantado nos últimos podcasts e foi levantado também no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que, para quem ainda não está no nosso grupo, o link ele se encontra no nosso portal, só clicar ali no botãozinho e você entra no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente leva mais discussões e mais debates sobre os assuntos que são tratados tanto aqui na Atos quanto na Imperium Fortuna. Bom, e o tema levantado foi sobre por que eu não posso utilizar o sistema da Goécia, ou Goetia, né, para fazer a evocação e trabalhar com entidades de outros cultos. Bom, a verdade é que você pode sim utilizar um sistema que foi devidamente feito para 72 entidades que foram cadastradas ali. Para qualquer outra entidade, sim, ele é um sistema quase que genérico no geral, certo? E você poderia inclusive tentar dar uma de Salomão, certo? Você encontraria e descobriria uma determinada entidade ou espírito, então você catalogaria essa entidade e aí então você iria descobrir todos os detalhes necessários para utilizar o sistema para fazer a evocação daquela entidade. Então, por exemplo, você vai evocar o Exu Zezinho. O Exu Zezinho, ele é de Marte, a carta do baralho dele é 7 de copas, ele é um príncipe, ele tem 30 legiões. Tudo isso você vai ter que estudar e procurar antes de adaptar o sistema da Goécia para ele. Por quê? O que vai te dar o poder sobre aquela entidade em si não é somente o sistema, mas também todo o conhecimento que você adquiriu, certo? Com o estudo daquela entidade. Sendo simplesmente por entrevistas com as legiões deles e os seguidores deles. Ou seja, por exemplo, se você quer descobrir qual é o elemento de um determinado bicho, se ele tem seguidores, em algum momento você vai conseguir descobrir qual é o elemento que mais encaixa no comportamento daquele bicho. Ah, não, porque ele é protetor das águas. Então você provavelmente sabe que ele não é de fogo ou de terra. E aí você procura pelos rituais que são feitos para aquele bicho em específico antes de você tentar catalogar ele. Você vai reparar que todos os rituais remetem à água, todos os rituais remetem a dias e planetas relacionados à água, entendeu? Então com isso você começa um catálogo daquela entidade. Muita gente está fazendo isso, certo? Tem uma galera aí que está pegando algumas entidades e catalogando elas em algumas espécies de novos teores de Goetia, vamos botar assim. Por que eu não levo tanta fé nesse tipo de estudo em si? Porque eles estão fazendo de forma errada. Não vou citar nome, não vou citar os livros nem os autores, mas eu vou deixar esse toque em aberto porque eu sei que boa parte deles visita aqui. E eu não quero criticar ninguém ainda. O que está sendo feito hoje é o estudo da entidade baseado no material que já foi escrito sobre ela, certo? E isso não é um estudo ocultista real. Isso é simplesmente você estar criando uma junção de material que você encontrou em internet e em bibliotecas. Se vocês repararem, a maioria dos grandes ocultistas, quando vão escrever as suas obras, além de fazer isso e em todas as bibliotecas e ler pra caralho, a diferença é que hoje as nossas bibliotecas são digitais e antigamente o cara tinha que viajar por países e mais países para encontrar bibliotecas. A principal diferença é que hoje eles também iam encontrar determinados povos que adoravam aquele determinado bicho em si, seja como Deus, seja como um demônio. Eles amavam ou temiam. Então eles iam ver no dia a dia das pessoas, dos xamãs, dos padres, dos curandeiros, etc, dos pajés, como eles tratavam aquele bicho e aí eles catalogavam esse tipo de comportamento, certo? Então, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, certo? A gente tem uma porrada de entidade que é do nosso cunho indígena, né? Pré-Portuga, pré-Espanha, etc. Cara, se você quiser saber sobre eles,
Você vai ter que ir lá nas reservas, vai ter que ir lá conversar com uma porrada de índio, e não é qualquer índio e não é qualquer pessoa que conhece a reserva. Porque a gente vai ver muito índio aí que, tipo, já é menos índio do que eu, sacou? Então tem que ser feito um estudo realmente aprofundado sobre a entidade, para que então você venha catalogar ela dentro do seu livro que você está criando, o seu Teurgia Goetia. E aí, então, com todos esses dados, é que você vai aplicar o sistema Goethe naquela entidade, e depois de aplicado o sistema, você vai catalogar quais foram os resultados. Então, esse estudo pode demorar muito tempo. Você pode ficar uns 5, 6, 10 anos estudando um bicho específico, porque você quer colocar o 74, alguém além do 74 da Goécia, sacou? Lembrando que a Goécia tinha 74, depois ficou 72 e, mano, hoje em dia a nego deve estar fazendo com mais de 100 e caralhada, certo? Então o que rola? Você pode fazer tudo isso e no final não dá certo. Por quê? Porque você não tem a garantia de que tudo aquilo é mito, tudo aquilo é lenda. E aí o que você faz? Você joga tudo aquilo fora e começa tudo do zero. E é aí onde entra o grande problema da nova geração. Sim, estou falando de vocês. Vocês não conseguem aceitar a falha, a derrota. Isso é uma coisa que impede muito vocês de criarem algo realmente útil. Se vocês passam 2, 3, 4 dias estudando e aquilo não traz resultado, vocês desistem. Imagina você passar 2, 3, 4 anos pesquisando sobre uma determinada entidade, viajando e procurando tribos, etc., que falam sobre aquela entidade, e no final não dá certo. Cara, vocês vão se matar, sacou? Então é por isso que hoje em dia não tem sido criado muitas coisas úteis nesse aspecto pela nova geração. A minha geração ainda está fazendo isso. Eu tenho estudado aí com uma galera sobre vários temas diferentes e eu vejo que a maioria está já escrevendo seus próprios livros. E já são anos escrevendo, não é aquele negócio de vou escrever um livro, até o final do ano acabou. Não, os caras sabem que vai demorar. Até porque eles não querem simplesmente criar um compilado de coisas que eles aprenderam. Eles querem adicionar coisas novas a esse compilado que elas já aprenderam. Então é por isso que você não vai conseguir inserir um Exu dentro da Goécia, simplesmente porque você leu sobre o Exu, certo? Você, além de ter que estudar muito sobre ele, você vai ter que fazer vários testes e, inclusive, passar esses testes para outras pessoas de confiança para comparar os resultados, porque os resultados nem sempre vão ser iguais para você e para aquela outra pessoa. Então, às vezes, você vai perceber que o sistema da Goécia não funciona com um determinado tipo de vibração energética do evocador com aquela entidade que é, por exemplo, africana. Então, dá trabalho? Dá. Como é que as pessoas normalmente fazem? Elas fazem normalmente a lá caralho. O que é fazer a lá caralho? Ela simplesmente fala, mano, se eu tenho um sistema aqui eu posso evocar um bicho, qualquer bicho, eu vou evocar um anjo. Eu tava tendo mais aulas aí sobre magia enoquiana, mano, a Goécia fala de anjo, não fala porra nenhuma de magia enoquiana. Então, os anjos que você encontra na magia enoquiana, se você for pegar os nomes deles e trouxer pra Goécia, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a Goécia não está pronta para trabalhar com aquilo. Você que teria que adaptar a Goécia para trabalhar com aquilo e adivinha, vai ficar parecendo magia enoquiana. Então, se você for trazer uma entidade africana, você vai ter que fazer a mesma coisa. Você vai ter que adaptar o sistema da Goécia para trabalhar com aquela entidade africana. Então, mano, já esquece todo esse cunho europeu que você encontra na Goécia e começa a colocar um cunho africano. Então, você não vai, ficar usando tapetinho colorido, tu vai usar pemba, saca? Você vai usar vela vermelha, vela preta, você vai utilizar todo o material que normalmente é utilizado em cultos afro. E aí tu vai falar no final, mas isso daí já não é Goécia. E realmente, já não é Goécia. Mas é a única forma que você teria de fazer uma Goécia trabalhar junto com entidades desse tipo. Bom, e essa é uma introduçãozinha, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem muita merda acontecendo. Os links dos nossos portais estão aqui na descrição, nós estamos no YouTube também agora. Então a gente agora tá com os podcasts no YouTube, no Spotify, no Castbox, no nosso portal. Então vocês podem ouvir essa voz horrível onde vocês quiserem. E se quiserem que eu continue gravando podcast ou que eu aumente os podcasts,
a frequência ou o tamanho, ou que eu chame mais gente, a gente tem o nosso Apoia-se. Você pode começar com R$2, gente, trocado, só para que a gente possa continuar criando conteúdo e eu possa comprar minha vodka no final de semana, sacou? Então, os links estão todos aqui no primeiro comentário fixo e na descrição no site. Então, valeu, galera. Até a próxima. Fortuna!